Então, por que eu vim falar hoje sobre livre demanda? Livre demanda, uma análise muito simples, né? Ela significa o quê? Deixar o bebê mamar pelo tempo que ele quiser e por quanto tempo que ele quiser, né? A livre demanda é você oferecer o peito sempre que o bebê quiser, deixar esse peito acessível a esse bebê e à vontade. Então, basicamente, isso é livre demanda. Só que a livre demanda, ela envolve muitas coisas que, às vezes, as mães ficam em dúvidas, né? De reconhecer se realmente o meu bebê está fazendo livre demanda e se essa livre demanda está sendo uma mamada efetiva ou não, né? Então, muitas vezes, as mães confundem a livre demanda, imaginando que o bebê está ali porque ele quer mamar, porque ele deve estar com fome, ou porque ele quer fazer uma sucção não nutritiva, e na verdade, muitas vezes, esse bebezinho, né, não está conseguindo extrair o leite de forma eficaz, está ficando por muito tempo ao seio da mãe, né, ou esse bebê está fazendo por muito tempo sucção não nutritiva, está gastando muita energia, né, e não está conseguindo ter um ganho de peso adequado, né, muitas vezes esse bebê tem alguma outra situação e a gente confunde, né, a livre demanda como uma fome, né, um conforto para esse bebê, e na verdade pode ser alguma outra situação. Então a gente precisa buscar, né, uma orientação e entender se realmente esse bebê está conseguindo ganhar peso, extrair esse leite de forma adequada, se essa mãe está conseguindo ter um momento de descanso entre essas mamadas, e isso é muito importante, porque senão a mamãe também, ela se esgota, fica extenuada, uma fadiga extensa, intensa, e ela não consegue muitas vezes nem comer, nem tomar banho, nem dormir, e não consegue produzir leite. Então, lembrar que a livre demanda tem que ser algo bom, algo confortável, algo prazeroso para os dois. É claro que a gente sabe que quando a gente oferece só o peito para o bebê, existem bebês que conseguem fazer um intervalo maior de livre demanda, né, para que eles mamem quando eles quiserem, mas esse intervalinho é maior entre uma mamada e outra. E outros bebês, esse intervalo é menor. Depende muito da capacidade gástrica desse bebê, depende muito da necessidade de contato desse bebê, depende muito de como você, mamãe, está se sentindo em relação a essa amamentação, depende muito do contexto familiar, se você, mamãe, está conseguindo, por exemplo, ter apoio, ter momentos que alguém olhe esse bebê, que você consiga descansar, que você consiga tomar um banho, que você consiga comer. Então, nesse sentido, é super importante que você perceba as situações que você está vivenciando para que realmente você consiga fazer uma livre demanda prazerosa, uma livre demanda em que você consiga alimentar o seu bebê, né, no tempo dele, na necessidade dele, mas que você também tenha um tempo para você. Um dia desses eu atendi uma mãe e ela falou para mim assim, o peito estava todo fissurado, era um bebezinho já de 27 dias, um bebê com uma dificuldade de sucção, a mama muito dolorida, um mamilo muito machucado, e essa mãe veio até mim, né, para que a gente avaliasse, fizesse as orientações, e aí eu perguntei para ela, quanto tempo o seu bebê mama, né, no peito, quanto tempo ele está mamando? Aí ela falou para mim, nossa, Anne, ontem à tarde, por exemplo, ela falou, eu fiquei da 1 até as 4 da tarde, eu tirei ela do peito e ela ainda não estava saciada. Aí, né, a gente pensa, nossa, mas isso aí é livre demanda, então, né? Será que a gente está fazendo com que esse bebê esteja conseguindo se saciar nesse peito? Então, o que foi que me levou a dizer que essa livre demanda não estava sendo uma mamada efetiva? Um bebê que mama da 1 às 4 da tarde é porque ele está sempre com fome, ele não está conseguindo se saciar. E um bebê que está mamando por 3 a 4 horas seguidas, provavelmente é um bebê que
não está conseguindo fazer uma pega correta para a extração desse leite. No caso dessa mãe, ela tinha uma fissura enorme. Então, aí a gente já identifica, né, que não está adequada essa mamada, esse bebê não está ganhando peso, essa mãe está com dor, ela tem uma fissura mamilar. Então, essa livre demanda não está sendo adequada porque não está tendo sucção efetiva, não está conseguindo extrair o leite adequadamente. Quando a livre demanda, ela faz um período de sucção, o bebê mama, o bebê tem um intervalinho, ele fica tranquilo, ele dorme, ele relaxa, ele descansa, e aí ele consegue ficar um período sem mamar. Isso é sinal de que esse bebezinho está conseguindo extrair leite suficiente e que nessa extração de leite, né, esse bebezinho está conseguindo se saciar. Anne, mas ele mama, por exemplo, bastante, ele chega a vomitar, mas daqui a pouco ele está com fome de novo. Então, a gente tem que ter um outro olhar. O que será que está acontecendo? Observar, então, essa mãe tem uma produção muito grande de leite. Se essa produção é muito grande, será que esse bebezinho não está conseguindo, talvez, chegar a extrair, a liberar, né, aquela parte mais gordinha do leite, que vai sendo liberada durante a mamada, mas às vezes essa mamãe tem um reflexo, uma ejeção de leite muito grande, e ela tem uma produção de leite muito grande, e esse bebê acaba tomando aquele leitinho mais magrinho, né, aquele leitinho que tem menos caloria, que realmente ele está no início da mamada. Então, lembrar que em muitas situações é importante que a gente avalie também a produção de leite dessa mãe, a condição dessa mama. Muitos bebês fazem uma mamada muito longa o dia inteiro, porque essa mãe não tem uma produção de leite adequada. Talvez ela não tenha uma produção de leite adequada porque ela não esteja conseguindo descansar, porque ela não esteja se alimentando direito, talvez ela não esteja com uma produção adequada porque ela esteja muito ansiosa, preocupada em relação ao ganho de peso do nenê, ou muito cansada, está exausta, né? Porque esse bebê está mamando o tempo inteiro. E muitas vezes pode ser que essa mulher tenha por exemplo, uma produção de leite insuficiente, porque ela não tem tecido glandular, né, suficiente para produzir uma quantidade de leite suficiente que o bebê precisa. Então, nós temos que avaliar todo esse contexto, para que a gente consiga identificar o que está acontecendo.